Bem-vindos mais uma vez ao podcast Família é Tudo da Juntos Educação Parental. Eu sou Estela Zulay, jornalista educadora parental, fundadora e diretora da Juntos Educação Parental. Eu sou George Clooney, ator americano. Eu sou Mark Tawil, estrategista de comunicação, LinkedIn Top Voices, TEDx Speaker e o mais importante. Você sabe o que é o mais importante? Você é meu amigo. Lógico que não, Zé. Sou o pai da Cora, do Josh e do Vira-Lata Woody e o teu amigo também. Isso, eu não posso nem começar a falar dos meus filhos, senão passa metade do São tempo. muitos filhos. Aliás, a gente não tá aqui com um filho teu, mas tá com um pai de 5 crianças. Adriano Bisker, minha querida Estela. Vamos lá, quem apresenta, eu ou você? Por favor. Adriano Bisker já tinha 2 filhos do primeiro casamento, Felipe e André. Do segundo, com a Lori, que eu tive a honra de apresentar para ele. E a minha colega de escola, Renascente. Olha só, hein? Olha só. Nasceram as trigêmeas Nicole, Sofia e Júlia. Advogado e influencer analógico e digital, o Adriano criou o Pai de 5, onde divide experiências dele como pai e surdo oralizado com a sua grande audiência. Bem-vindo, Adriano. Super obrigada por estar aqui com a gente, por deixar aí o escritório de advocacias, câmeras e luzes do seu Instagram. Férias. A pessoa recebe convite do podcast e fala, ai meu Deus do céu, Ai, tem que um coisa bom motivo boa. para dar uma relaxada. Me apresentando, Brad Pitt, ator americano também. Brincadeira da paz, Adriano Bisker. Estela, Marco, muito obrigado. Ah, não, eu pelo sou a convite. Gisele Bündchen. Não, o que eu queria te perguntar de início, que eu acho que é importante falar, dessa condição de surdo oralizado. A gente tem no Brasil a mania tosca de não entender o que é uma pessoa com deficiência, de chamar de deficiente, e tem a pior mania de todos, que é falar que todo surdo é mudo. Ah, ele é surdo-mudo. Explica, por favor, o que é um surdo oralizado. Posso explicar, a história é longa, realmente. Né, só tem um podcast. Isso é verdade, pode ser vamos me cortar. Então, surdo oralizado é aquela pessoa que nasceu ou veio a perder a audição ao longo dos anos, e o oralizado é que ele treinou, aprendeu. Diferentemente de que você tem um surdo da qual utiliza somente de libras, no caso, o oralizado, ele fala, lê. O que é o certo e o que é errado? Não tem certo, não tem errado. Nós temos uma política aqui da qual incentiva em que vive à margem. Aquele que somente trata com libras, ele passa a ter menos oportunidade de negócio, de conhecer pessoas. Então, muito do que eu me vejo como hoje e busco incentivar é que, se você tem a possibilidade de desenvolver outras formas de comunicação através de um aparelho auditivo, como no meu caso, ou um implante coclear, vá usar, porque aí você se torna um surdo oralizado. Você nasceu surdo? Não, eu nasci ouvinte, porém com 7 meses eu tive meningite. Contraí a meningite e aí com isso só vim a ter o primeiro aparelho com 6 anos de idade, ou seja, em uma época que as pessoas não tinham conhecimento, então tive a primeira infância muito auxiliado pelos meus irmãos e pelos meus pais, e era normal. Hoje, nossos filhos pequenos, a gente tem alguma coisinha, já sai correndo para ver o que é. Isso é um pouco da paternidade e a maternidade que vem mudando, né? Adriano, eu quero perguntar para você o quanto isso, eu sei que não está no roteiro essa como primeira pergunta, mas depois eu faço a primeira pergunta. Eu queria saber qual a pergunta que está no roteiro, que em todos os podcasts que a gente gravou aqui, Nenhuma estava. estava. Eu sou um pouco rebelde. Não, e tem um roteiro. detalhe, fui eu que promovi aqui a escrita de todos os roteiros, né? Então, assim, não ler é um presente. Estou curioso para ver a pergunta. Desculpa, Mark. Tô zoando. Mesmo porque não foi ele que fez, foi o ChatGPT. Não, Mas tudo bem. mas eu dei o prompt, né? Ah, tá. Entendi. Adriano, o quanto influenciou ou não influenciou o fato de ser surdo oralizado, ter essa fala diferenciada, o quanto isso impactou na sua postura como pai, na sua paternidade, ou não influenciou, não impactou? Eu entendo que não impactou pelo motivo de que, desde que eu me conheço como pessoa, a surdez me acompanha. Então, em vez de ficar dentro do armário com medo de me expor, de conhecer pessoas, de descobrir o mundo, eu fui atrás. Então, a surdez é inerente à minha pessoa. Eu sou surdo, tiro vantagem disso, aproveito as oportunidades que a surdez me traz
E, ao mesmo tempo, na dificuldade, corro atrás de tentar fazer diferente. Então, quando você me pergunta o que impactou, não consigo precisar. Quem pode responder? Quem convive comigo? Minha esposa, meu pai, meus irmãos, minha filha ou meus filhos, porque eu Mas não teus tenho... filhos nunca compararam, nunca questionaram. Desde sempre eles foram, eles tinham essa informação, esse conhecimento, entendiam a diferença dos pais, dos amiguinhos para você ou não? Alguma vez já sentiram vergonha? Engraçado, o filho não vê a doença dos pais ou a falta de algum membro. Você pode ver que um filho ele se adapta ao que o pai apresenta para ele. Então, por exemplo, tem uma situação de que minha filha me chamava e eu não ouvia, ou ela tinha duas opções. Ou ela gritava mais alto, que eu ia continuar sem ouvir porque estava em outro ambiente, estava de costa, ou ela vinha até mim, olhava nos meus olhos, ou tocava em mim. Pai, blá, 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 blá. Então, é muito do conhecimento que a criança enxerga o pai e ela não vê o pai como deficiente, com o pai com a falta. E com o tempo elas aprendem que, como o pai é assim, passa a tirar de novo a vantagem. Por exemplo, uma brincadeira favorita que ela tem, que ela fala, pai, eu posso ter um segredo com você. Eu falo, sem voz, e você consegue ler meus lábios. Então a gente tem um segredo. A minha própria filha me trouxe essa brincadeira. E agora lá o pai fica lendo o lábio dela. Eu falo, filha, fala com a voz, eu escuto você. Mas tudo bem, tem que entrar na brincadeira dos filhos. Então a gente tira dentro daquela dificuldade um momento. Eu não acho que meus filhos veem isso como uma deficiência. Você falou de vantagens que um surdo tem. Quem escuta a gente pode dizer o seguinte, bom, mas espera aí, calma aí, qual é a vantagem uma pessoa que não escuta tem? Então eu queria que você contasse. Além dessa brincadeira, por exemplo, que eu acho que é uma conexão muito porque, legal. Peraí, isso aqui já é uma vantagem. Se a gente estiver falando mal dele, ele vai ler os nossos lábios. Você imagina você tá no ambiente? Nossa, socorro. socorro, gente. É o espião. Estou Não, vendo socorro, tudo na hein? entrelinha. Olha, uma grande vantagem, naquela situação que eu estou com uma dor de cabeça muito forte e aquele barulho incomodaria qualquer um que está com dor de cabeça, eu tiro o aparelho, eu consigo ficar num silêncio. Uma outra grande vantagem... Você tira para dormir? Isso, exatamente o que eu ia falar agora. Como eu tiro para dormir, o silêncio já é imediato. Então, eu vou... Coisa, né? Mas Depois peraí, no que Morumbi. isso aqui já me traz uma pergunta importante. Porque o Adriano é pai de 5, porém 3 vieram de uma vez só. Ele é pai de trigêmeas, como eu falei na apresentação. E a pergunta é, você tirava o aparelho quando elas nasceram e eram bebês para dormir? A Lori corria sozinha para acudir às 3 da noite? Uma coisa muito importante no relacionamento casal é a sincronia, o entendimento das limitações do outro e a possibilidade de você poder ajudar dentro. Sim, eu tiro o aparelho para dormir e minha esposa, quando realmente precisava, Te acordava. delicadamente, nunca é delicadamente, porque quando eu durmo que nem pedra. Afinal, tiro o aparelho e não escuto. Mas, enfim, na hora da necessidade me chamava. Fui acordado muitas vezes, afinal, são 3, chamando, clamando. Mas, por exemplo, se você vai dormir na casa de alguém, sei lá, seus pais são vivos? Estão vivos. Na casa dos seus pais que são idosos, né? Você vai dormir lá e você sabe que, poxa, de repente tem alguma questão ali de saúde, alguém pode te ligar de madrugada e você não tá com a tua esposa e tal. Você dá para dormir de aparelho? E é tudo uma questão de adaptar. Por exemplo, hoje o telefone tem a opção de vibrar. Sim. Então, se eu preciso ficar com o telefone, coloco o telefone embaixo do travesseiro. Eu tenho a adoração no aparelho. Mas já aconteceu, sim, de dormir com o aparelho. Tiro do lado que encosta e do outro fico, sem problema nenhum. É tudo uma questão de adaptar, sempre. Sim. Como que foi para você esse processo de compartilhar todo o crescimento, todas as suas angústias, enfim, tudo que você vivenciou como pai de trigêmeas desde o dia que elas nasceram? E acabou, né? Hoje eu acompanho você e as tuas filhas fazem super parte do teu Instagram, sempre fizeram, né? Todo mundo conhece elas pelos nomes, enfim. Como é que foi esse processo? Foi um processo natural? Você é julgado por expor as meninas? Como é que vocês lidam com essa exposição? E eu quero também adicionar uma coisa. Como advogado, e você se expondo,
imagino que sejam dois mundos diferentes, né? Com as meninas, mas também você ali na internet, você fazendo public post, você sendo chamado para falar em podcast. Como é que você lida com esses dois mundos? Tive muitos conflitos internos, porque ao mesmo tempo que você imagina que o advogado seja uma pessoa discreta, uma pessoa que trabalha no bastidores, enquanto o influencer é uma pessoa que vá para a frente das câmeras. Sempre tento fazer um equilíbrio entre os dois. Por exemplo, eu utilizo a vantagem da advocacia, da qual eu sempre li muito, sempre busquei a oratória, então apresentar, mostrar os argumentos. Ao mesmo tempo, na advocacia, eu trago para as redes sociais, além da oratória, o conhecimento do que é o certo ou o errado. Confesso que nem sempre é fácil, já aconteceu que digitei julgamento. É assim, a partir do momento que eu começar a me importar com que os outros estão se sentindo incomodados, é melhor, fecha tudo. A partir de um momento, o que para mim é importante é o que se meus filhos estão confortáveis com aquilo. E sua esposa? E principalmente minha esposa. Minha esposa, por exemplo, você pode ver, ela parece muito pouco à frente, porque foi um acordo que ela fez. Olha, eu adoro acompanhar a rede, eu vou te dar todo o apoio, principalmente na filmagem, edição comigo, mas principalmente filmar, conversar, mas eu prefiro não aparecer, prefiro ficar atrás. Tudo bem para você, para mim foi ótimo. Minha filha, aconteceu de um dia falar, filha, olha, vamos fazer essa ação? Não quero. Essa mulher tem trigêmeas, eu vou lá e pego as outras duas. Mas enfim, já aconteceu já 3 não fazer. Eu me peguei, naquele momento, me testaram porque eu tinha um prato, tudo mais. Enfim, sinto muito o cliente, não pude fazer, porque a saúde mental da minha filha, da minha, vem em primeiro lugar. Claro. É algo que eu sempre coloquei. Agora, respondendo a pergunta, mistura entre advocacia e influência, eu tento pegar o melhor dos dois e equilibrar na medida possível. Mas como é que começou esse compartilhamento das suas experiências? Por que você começou a compartilhar a sua experiência como pai? Como foi a reação do público, das pessoas que começaram a te acompanhar? Olha só, já faz quase uma década, comecei há 8 anos atrás. Caramba, tudo era mato. Então, porque quando começou de verdade, quando eu soube que eu ia ter trigêmeas, eu falei, bom, o que é ser pai de 3 ao mesmo tempo? Passaram aquele susto. Né? Então, susto. E a gente vai falar sobre isso, que a história é ótima, mas aí eu comecei a procurar, por exemplo, algo básico. Vou comprar um carrinho de criança. Nossa. Vou comprar um carrinho triplo, mas peraí, não entra no elevador. Claro. Opa, vou comprar um carrinho de 2, vou comprar um carrinho de 1. Comecei a pesquisar e não tinha informações sobre isso. E naquele momento não tinha pai falando sobre isso. E como eu já gostava de ler, como eu já gostava de escrever, falei, deixa eu começar a escrever sobre isso. Comprei determinado carrinho, falei, olha, esse carrinho aqui é ótimo. Olha, que ideia bacana. Olha, chupeta, por que eu vou comprar uma chupeta para cada uma? Compra 10 de uma vez e lava, não precisa uma para cada uma. Então, de repente, as pessoas começaram a ter um retorno daquela dica. E aí eu vi que, poxa, legal, vamos falar, vamos escrever. Eu tinha facilidade para escrever. Comecei a escrever, na verdade, comecei ainda quando era blog, que nem existe mais hoje. O blog virou blog e aí apareceram as redes sociais. E aqui estamos, 8 anos depois. Existe algum tipo de preconceito ou pré-julgamento de um pai surdo oralizado? Por exemplo, alguém que tenha falado, poxa, mas tua filha pode nascer também, se bem que você adquire a sua condição depois, mas assim, um olhar meio, será que ele vai dar conta? Tudo bem, você já era pai de 2, mas trigêmeos, cara, que é um baita desafio. É um baita desafio. Então conta primeiro essa questão de como é que surgiu essa história dos trigêmeos, como soou, como ressoou na sua cabeça, e depois se você teve alguma questão ou nada em relação, porque me parece que você é bem resolvido, né? Bem resolvido e bem alheio a essa história de preconceito, pelo jeito, né? Isso é um fato. Mas peraí, primeiro conta como é que foi Vamos lá. Vamos lá, para notícia. Vamos lá, eu já estava, parece, aos 40, minha esposa com 38, acho que não tem problema em falar a idade hoje, ela está até hoje com 38 anos. Mas ela é linda, gente. Adorei. Lauren é linda, Lauren. Ela é maravilhosa. Muito, muito. Você conhece ela antes de me conhecer, aliás. Ela criança, velho. Pois é. Depois a gente vai tomar outra conversa boa aqui, eu quero conhecer. Então, a gente queria muito ter filho, e nessa não vinha, e falei, bom, quero ter uma filha. Partimos para
Aí tem todo um processo, chama coito programado, que eu acho uma coisa meio, um nome meio... O nome é um pouco coito pesado. Aí partimos para a fertilização. Sim. E como eu falei, quero uma menina, vendo 3 de uma vez. Gente, mas pra quem você pediu? Deus, Jeová? Deixa eu pedir. Que isso? A mesma, Será que se eu igual. pedir pra ganhar na loto, eu ganho 3 Pois vezes é, também? eu quero a loto Será? americana. Olha, a ideia é boa, viu? Vou Super tentar. bom. Powerball. Powerball. Agora, o grande dia, é assim, como a gente tinha essa expectativa de ter, o processo da fertilização não é tão simples, não é tão barato, então a gente queria que desse certo de primeira, ouvimos histórias de parentes, de amigos que tentaram 1, 2, coisas assim, tentaram 8 vezes e nada. Quando a gente foi, a gente falou, olha, deu certo, vamos ver quando vem quando. Vamos ver, que legal, deu certo. Peraí, que ele falou? Não, que legal, deu certo. Finalmente, quando a gente foi fazer o teste, eu falo que foi uma experiência extrasensorial, assim, de sair. Eu posso imaginar. Não, ele passando. Tem um, que bom. Opa, tem 2. Ah, que Achei legal, mais. se abraçou, né? Não tem nada de abraçou. Nessa sequência, pelo que eu sei, não posso chamar de experiência sensorial, porque eu saí do corpo. Quando ele falou tem 2, você já... Não, quando ele falou com 2, eu já estava arrepiado. Quando ele falou 3, eu não me lembro de ele falando 3. Eu lembro que eu estava fora, olhando aqui, e aí um médico super sério, então, veja bem, você faz parte dos 5% do grupo. Eu lembro a cada palavra que ele fala, parte de 5% do mundo que consegue isso na primeira. Que consegue isso? Não, Quem parabéns. quer conseguir? Parabéns! Aí deu papo seguinte, eu vou tomar um café. Depois a gente bate um papo aqui no lado, na hora que ele saiu, aqui pode falar palavrão. Puta que pariu, socorro. E quando eu olho pra Ló, ela começa a gargalhar. E nessa eu volto o corpo aqui. Ai, meu Deus, o que a gente faz? O consultório na clínica, na esquina, de onde era a Zilana, ali na Gabriel. Você conhece Pessoal, Zilana Gabriel é só pra quem é do bairro, tá? Só pra dar esse desculpa, toque. pessoal, vamos lá. Em Vamos lá frente ao cemitério do Araçá, Consolação. Somos 3 Patrícia Não, cara, podcast de Genópolis. Perdeu, corta, É do corta aqui. condado de Genópolis. Vamos lá, volta um pouquinho na Gabriel. Não era nem a Zilana, era o Zedeli, perdeu, o Zedeli. Gabriel Monteiro da Silva. Na Gabriel Monteiro da Silva, toma, tá sabe vendo? legal. Olha lá, a gente tá em casa. Que a Waze bateu. Que tá no Exato. centro agora, inclusive, a ZDL. Gente, agora já pode entrar aqui com uma patrocínio, né? Exatamente. Olha lá, Zedeli. Ou seja, aquele restaurante menor que essa sala aqui. Eu ainda não voltar para o escritório, que eu ia voltar para o escritório naquela sequência. Não voltei, sentamos ali, ela pede a comida e eu assim, parado. Já pede a comida com desejo, né? Sorvete de atum. Muito rápido, coisa, comida boa, né? Pode chamar o patrocínio. Na sequência, ela olha para mim, que você tá tão sério? Eu falei, eu tô tão séria. Se eu tô sério, todo meu filho, tem menina, nós dois meninos, a gente vai lotar de restaurante. Eu não conseguia parar de pensar. Claro. Meu Deus. E aí, finalizando... Tudo no final dá certo. Quando a gente fala, na nossa religião, a gente diz que quando vem um filho, vem um pão para bênção, sim. Aqui eu vim com baguete. Baguete, literalmente. Então... Porque a gente brinca, mas, cara, se você parar pra pensar... Não, fralda, gente. Não, Para com fralda, isso. você tem 3 planos de saúde, você tem 3 Não, escolas. mas você pode ter, eu tenho 4. Não, tudo bem, mas Mas o carro, não, você mas precisa é pegar assim, um furgão. Mas peraí, dá licença, não é isso. Eu acho que a mudança é assim, uma coisa que você fez, teve um filho, aí adaptou, cresceu, piriri, porora, você planejou outro, pá, vai se programou para aquilo, né? Uma coisa é assim, 3 de uma vez, meu filho. É, muita gente. 3 de uma vez assim, chorando, 3 de uma vez acordando à noite, e não sei como é que é, né? Nem quero saber também. Não, Shrek, filhos do Shrek. Shrek, Um subindo então. no outro, pegando a faca, descendo, fazendo cocô e rolando em cima. Exato. Gente, Sabe o que eu acho engraçado? Hoje, em retrospecto... Elas têm né, quanto hoje? Hoje elas estão com 8 anos. Tá. Olhando em retrospecto, óbvio que a parte braçal realmente foi muito puxado, mas eu acho que filho e escadinha, como você falou agora há pouco, a gente se prepara para o segundo não. Eu acho a escadinha mais difícil, ó, você vê, né? psicológico, do que com o trigêmeos ao mesmo tempo. Porque aqui passa de uma vez. Ok. Passa primeira- por cima, né, meu Passa por filho? cima. Então, basicamente foi isso. Foi um passar por cima. Foi ligar o modo automático. Eu acho que é o que a Estela sempre fala aqui, né? Não tem fórmula pronta, né? Tem, Exato. Não tem. cada caso é um caso, cada criança é uma criança. Eu acho o seguinte, Deus não manda o pacote para aquele que não dá conta, né? Por isso que ele nunca mandou para Bonito. mim. Então, eu falava, cada vez que eu ia fazer ultrassom quando eu engravidava, eu falava assim, gêmeos não. Deus sabe que eu não tenho capacidade de gêmeos não, gêmeos não, Para com gêmeos não. isso. Não, eu não ia ter condição. Mas seus gente. filhos são maravilhosos. Não, graças a Deus, porque veio um de cada vez.
Né? Se Tá, tivesse- mas é isso. Sabe que eu queria uma época, claro, não sou eu que decido, né? É lá em cima. Mas eu pensava em ter gêmeos que era mais prático mesmo. Dois de uma vez, acabou, não tem mais estresse, tal. É que assim, né? De novo, a gente não escolhe primeiro. E segundo, que eu acho que cada experiência vem para somar. O que é mais curioso para mim é que ele tem 2 meninos do primeiro casamento e 3 meninas do segundo. E aí eu queria te perguntar em relação a essa experiência. Como é que é a experiência de você ter os 2 mundos assim? No que isso te influencia e te completa? Porque eu sou pai de uma menina de 9 e de um menino de 7. Então eu tenho os 2 mundos. A Estela, a mesma coisa. Eu tenho 2 meninas, uma de 23, uma de 21, e eu tenho 2 meninos, um de quase 19 e um de 14. Então eu vivi os 2 mundos, mas separadamente, né? De novo, só muda o endereço. Você mesmo, pai de menino e menina, idade diferente. A rotina, a logística, a forma como você educa, é a forma como você combina com o esposo, o pai ou a mãe. Sim, são diferentes. Meninos gostam de uma coisa, meninas gostam de outra. Às vezes não necessariamente as mesmas gostam da mesma. Mas é a forma de como você convive no seu dia a dia. Sim, são idades diferentes, que eu acredito que é mais... Teus meninos têm quanto? Hoje, 17, 15 e a menina com 8. são adolescentes. Então, eles eram muito mais velhos. experiência. Então, quando as meninas nasceram, meu filho já tinha uma idade que ele já podia segurar ela no colo. Eu tenho recordação do meu filho dando comida na boca da minha legal. filha. Mas, ao mesmo tempo, ao mesmo tempo eu queria levar ele para fazer um programa e fazer programa de criança. Eu não conseguia levar, porque eu tinha que fazer programa individual, com meninos um, com as outras, e sempre que possível 2 juntos. Mas também eu só mudo de endereço. A gente se vira para poder resolver. Eu quero aqui desmistificar essa história de gêmeos, né? São 3 gêmeos, são trigêmeas, todas meninas, né? Como é que vocês funcionavam? Vocês vestiam todas iguais? Sabe aquela coisa assim? Roupinha igual para todo mundo? Saíam as 3 vestidas igual? E como é que vocês identificaram, ou não identificaram, sim identificaram, a peculiaridade, a individualidade de Ótima cada pergunta. criança, né? Eu ia Assim, fazer essa é uma pergunta. arte isso, É uma né? arte, e assim, eu queria saber como que você identifica, então, quando você olha para as 3, quando você olha para a Nicole, a Sofia e a Júlia, se você pudesse contar aqui pra gente qual a característica de cada uma. Perfeito. Em primeiro lugar, Nunca roupas vestiu. iguais. Então, roupas iguais, eu respeito quem gosta. Não vou falar que eu não fiz. Fiz para a fotografia. Um famoso foto instagramável. Cada um é diferente do outro. Então, ponto. Começa Mesmo por aí. sendo gêmeos. Mesmo sendo gente, você não faz ideia como eles são diferentes. Inclusive, eu brinco muito com a Love, com a Laura aqui, que a gente fala, será que se ela não fosse filha, na mesma classe elas seriam amigas? Porque elas são tão diferentes. É mesmo. Muito incrível. Talvez essa seja a maior da dificuldade, principalmente psicológico, de nosso pai. Como lidar com as frustrações, as vontades, os desejos, em que uma, quando você está resolvendo, a outra não está resolvida e a outra ainda vem pela frente. Mas isso aí não é uma questão de cada pai, Stella? Eu acho que não. Eu também passo por isso com os meus filhos de idades diferentes. Mas sabe o que é, Mark? Porque é psicológico mesmo o Então, negócio. na É porque- cabeça deles. Na cabeça deles, porque você tem filhos da mesma idade. Você acaba tendo uma expectativa, Acho que é isso. né? Vai vir tudo igual, né? E quando você tem filhos de idade diferente, o mais velho, você já tem uma comunicação que você não consegue ter com as mais novas. Mesma idade, você não tem uma comunicação mais madura. Entendi. Você pode ter mais maduro, porque de repente você sente que a personalidade de uma daquelas meninas, ela entende melhor. Mas, enfim, é um rolo compressor diário, é uma batalha. Mas você identifica a diferença em graus de maturidade. Total. Eu sei qual que é aquela filha que necessita daquele abraço, necessita daquele conforto, né? Ou se não, simplesmente aquela filha que, naquele momento, eu preciso lidar, vamos falar com drama, com a necessidade que uma das filhas tem, com drama, né? Mulher, meu filho, é o seguinte, mulher e drama andam juntos, Não, entendeu? e 3 mulheres. Agora, uma outra curiosidade aqui. Tem ciúmes entre elas, né? Boa. Ciúmes, como é que é? Porque mulher é ciumenta, né? O filho mais velho, ele tem o famoso ciúmes entre irmãos, né? Ali, gente, as minhas filhas, vamos supor, né? As 2 primeiras. Uma passou
a usar as coisas da outra. Então ela tinha ciúmes, porque ela tinha usado aquele negocinho, a faixinha de cabelo. Como é que é essa história Quem de não tem ciúmes? ciúme? Você tem irmão? Lembra de vocês, criança? Você não tinha um seu irmão que tinha um filme que ele saía para jogar, ia num jogo de futebol com o pai? Tinha ciúmes da tua irmã, Mark? Eu não tinha, mas ela tinha de mim, só que os meus pais erraram. Meus pais me deram muita bola e pouca pra ela. Acho que foi Olha o mesmo só. problema comigo e com meu irmão. Acho que eles podiam fazer terapia, os dois Ah, juntos. lá, tá Eles vendo? fizeram tanto que tem uma foto clássica da minha irmã que ela tá assim, em cima do berço, olhando pra porta, com um sorriso assim de esperança. Que na verdade foi o seguinte: meu pai abriu a porta rápido, tirou a foto e fechou. Ai, que maldade. Foi o único momento da vida dela que ela olhou esperando que eu fosse tirar ela do berço. Esse podcast aqui tá virando uma sessão de terapia. Não, mas né? diziam pra ela que se fizesse isso, se desse muita bola pra ela, eu ia ficar deprimido. Olha só. Olha que loucura. Então, assim, Olha que loucura. ela se sentiu muito. E pior, meu Mas apelido, também aconteceu isso com as minhas filhas. meu olha apelido só. é Pelé, de infância. Ah, é verdade. Ela virou, o nome dela é Leia, virou Peleia. Olha que triste. Tá, Peleia. Então, assim, acabou. Acho que eu nunca falei isso em nenhum lugar. Que o apelido dela era Peleia. Gente, a Leia, coitada, ela não pode assistir esse podcast, que ela vai te matar. Ciúme, tem muita. E aí? Óbvio, é uma roupa nova, óbvio que todas elas querem usar aquela primeira. Cabe a nós, pais, na medida do possível, porque não é possível, essa é a verdade. Comprando tudo também. Elas têm o mesmo tamanho, a mesma idade. Elas têm o mesmo Não tem, tamanho. não tem. Tá Não vendo? tem. Não tem. Não tem o mesmo Olha que tamanho. louco. Elas não estão em vitrina. Sua mulher é super alta. Alta, duas tão altas, uma um pouco mais baixa, que por lado também já no filme, porque a roupa das mais velhas, digo, de 2 minutos e 4 minutos feita para a terceira, já são passadas por ela. mesmo? Foi no total diferença disso. Então, ou seja, ela já não gosta, porque ela tem que usar roupa que era maior, que escuro. Enfim, esse filme tem. Nossa. Pois é, tem. Mas assim, o que a gente busca nesse caminho é respeitar a individualidade, é respeitar um momento. Por exemplo, enquanto nesta, estou aqui, duas estamos em casa e a Lore saiu com uma delas, que a gente viu que ela estava nervosa. Sim. Ultimamente. Opa, tá nervosa? Sai, vou só você com ela, vai tomar um sorvete, vai dar uma volta. É isso que a gente chama de como que a gente trabalha no dia a dia, de uma forma de elas ficarem tranquilas entre elas e com todo um núcleo familiar. Mas se respondendo, ela tem ciúme? Quem não tem? Eu tenho uma pergunta de pai para pai. Eu sou muito ligado ao meu filho, e muito ligado à minha filha, mas muito ligado ao meu filho. Assim, não sei se também é uma questão de, puxa, sei lá, a gente se veste, ele gosta do jeito que eu me visto, enfim, ele tem um pouco da imagem masculina ali. E eu queria saber em relação à menina, porque minha filha, eu sou ligado a ela, mas eu sinto que ela não é tão ligada quanto dizem por aí, de que não, menina ama o pai, e blá blá blá, senta no... As tuas são muito, as três são hiper ligadas em você ou não tem muito isso? Não existe uma fórmula pronta. Já ouvi essa teoria de que o filho nasceu para a mãe e a filha nasceu para o pai. Faz um pouco de sentido. Dizem que o pai é o primeiro amor da filha. Sim. Eu detesto essa frase. Não, mas se acontecer isso, a Lore tá Mas é uma ferrada, frase- coitada, são três meninas. É uma frase dita popularmente, não é uma verdade, mas... Não é uma e verdade. confunde. Eu confundo, mas dizem, que eu... Ou senão o próprio filho, é o filhinho da mãe. Que também é uma outra frase errada. Sim. Não conheço como que é a sua relação com o seu filho ou com a sua filha. Óbvio que tem... todo pai vai falar em segredo que tem um favorito, ou não é um favorito, que tem um que você tem uma afinidade, uma facilidade. Sim. O que eu entendo é o seguinte, depende do tempo como você, como pai, se dedica ao seu filho. Não que você tenha dedicado mais ao menino ou à menina, mas pelo fato de terem algo em comum, a roupa, Sim. o esporte, Rapport, a vontade, né? então vocês tiveram essa proximidade. Independente do que você oferece para mais ou para menos, para um para outro, o importante é o tempo que você dedica aos seus filhos a qualquer fase da vida, a importância da sua ligação. Então, eu tenho as três comigo de uma ligação muito forte, muito forte. Engraçado, eu tenho mais com ela que com meus filhos. Sim. Aí tudo bem. Mais com as meninas do que com os Mais com as meninos. meninas e com meninas. Também porque eu separei da mãe dos meus filhos quando eles eram muito cedo, já teve essa separação. Sim. Tentei manter presente e com as meninas, como eu estou num convívio diário, eu tenho uma ligação muito forte. Mas você é aquele paizão que põe pra dormir, Eu ia falar troca isso agora. fralda. Sempre, sempre.
Por quê? Quando você me perguntou agora há pouco, como é que era agilidade na questão que você perguntou de tirar o aparelho, a rotina foi muito presente, ainda é muito presente. A Estela fala muito disso também, a rotina é fundamental. E para que o nosso núcleo familiar, eu, minha esposa, a menina e a nossa cadelinha funcionasse, precisava da palavra rotina. Então, é colocar três para dormir na mesma hora, comer na mesma hora. Sim, tinha essa ligação de estar sempre presente na rotina. Eu vou fazer um meia-culpa aqui, que eu acho que ele é importante. Eu falhei muito como pai e como marido, no meu primeiro casamento. Não que eu tenha um segundo, porque eu sou solteiro. Mas assim, e também não vou casar de novo. Não fala isso. Mas Não é fala isso. isso. Eu falei a Fala mesma isso. coisa. Não. Nunca se sabe. Responde você para a lente da verdade. Você quer me ver casado? Sim, a gente Ó, quer. então é o seguinte. Nunca diga nunca. Não, nunca diga nunca. Bom, mas assim, eu sei que eu falhei. Essa é uma falha que eu tive mesmo de não ser o cara da função. E eu verbalizava isso. Acho chato dar banho, acho chato trocar fralda e tal. Hoje eu vejo que eu falhei. E certamente isso impactou tanto o meu ex-casamento, quanto também o início de relação com as crianças. Depois mudou tudo e hoje eu tenho os 50% da guarda, tá tudo certo. Sempre tive. A questão é, no teu primeiro casamento, você sente que você falhou assim como eu falhei e você mudou nesse segundo? Ou você sempre foi esse cara? Momento meia culpa, hein? Olha pra lente da verdade. Que atira a primeira pedra, quem nunca tem culpa. Sim. Todos nós temos. Mas você conseguiu, porque você é um cara muito, eu ia falar muito sensual, muito sensível, muito Falei que sensível. Também, sensual também. Não, muito Mas a gente sensível. pode falar aqui, porque ela Não, é eu amiga. tava procurando a palavra. Você é um cara muito sensível, dá pra perceber. Você realmente sacou, teve isso pra começar? E se teve, você sacou isso e mudou pro segundo casamento? Com certeza mudei. Uhum. Óbvio. Eu não acho que você tem que falar, eu falei. Era o que naquele momento você se sentia confortável. Não existe certo, não existe errado. Naquele momento você estava confortável ou não estava no conforto de trocar uma fralda ou de fazer o que você entende que pai faz ou não faz. Não, eu quero até dar uma parte aqui, na função de educadora parental. Muitas vezes por incrível que pareça, às vezes é falta de conhecimento mesmo. Às vezes é uma coisa assim de ficar estereotipado, de que a mãe leva mais jeito. Também, mas tem uma folga, não uma folga, mas tinha uma Comodismo. que era no final das contas também um erro meu, e eu admito, um erro meu de me colocar nesse papel, talvez até machista, de dizer o seguinte, a mãe já tem as funções de mãe, e na verdade não é, as funções são Mas compartilhadas. sabe o que eu acho? Desculpa aqui. Claro. Como ele falou, eu acho agora o seguinte, se fala. eu também não gostava de dar banho. Eu sempre fui uma pessoa muito mais do intelectual. Então eu não curtia, não era aquela mãe que curtia dar banho no bebê, trocar. Eu achava aquilo um saco também, entendeu? Mas tem que fazer. Então, mas tinha que fazer. Então, tudo bem. talvez, eu não vou falar pela mãe aqui, das crianças não tem nada a ver, mas eu digo o seguinte, talvez ela também achasse um saco, mas ela fazia e eu não. E eu acho que isso acabou mas eu desgastando. acabei pegando a Gilmara, que me ajudou muito. Ela fez, às vezes, acho que esse papel do mais do que eu. Entendi. E assim. Grande Gilmara, se você estiver assistindo a gente, Gil. Obrigado por tudo. De novo, eu acho que todos nós temos que entender isso. Não tem certo, não tem errado. Para você não tinha um saco de fazer aquela função. Você tinha alguém que te dava esse apoio. Você se colocou naquele papel de quando você fala, me coloquei a machista, eu vejo muita mulher é machista. Muita mulher machista, de falar, não, filho é meu, eu vou cuidar. Muita. O que eu faço muito também, aí eu tento colocar ali quando falo da paternidade, não tem o certo, não tem errado, faça o que você tem vontade. Mas se eu puder tirar uma dica do que eu, no meu caso, eu precisei. Eu não tinha um apoio. Eu tenho meus pais. Você era a própria Gilmara, é isso. Literalmente, sensualizar e tudo. Eu tinha necessidade de
ou era isso, ou a gente ia furtar. Explodir, claro. Eu ia explodir com a minha mulher, eu ia explodir comigo mesmo. Então eu arreguei a semana, a partir daquele momento que eu arreguei a semana, eu comecei a dar banho, eu comecei a colocar para dormir, colocava, enfim, era uma fábrica ali, tá? Era assim, quando uma colocava para rotar, a outra dormia, na hora que eu colocava a terceira para dormir, já tinha que acordar de novo para mamar. Tinha que estar presente nesse momento. Era um porre, era difícil, óbvio, queria estar dormindo sem aparelho no meu último sonho, mas quando hoje, olha, em retrospecto, eu vejo que isso trouxe uma ligação que é para a vida. É aquilo que a gente fala, que são valores que a gente passa para o nosso filho. Eu, com meu pai, que eu não tive, você falar de culpa nos filhos, eu não consegui ter essa proximidade. Eu fazia isso com meu menino, que você falava que você fazia com o seu menino. Deixava tudo com a mãe. Hoje eu olho, talvez eu devia ter falado, não, eu quero dar banho, eu quero fazer isso. Mas não que seja obrigado, você pai tem que dar banho, não, se você tem vontade. Não quero trocar porque aí o cocô do bebê fede. Escuta, você também fede. Mas, de repente, na hora que você trocar, na hora que o bebê sentir a confiança em você, isso não tem preço. Então isso. Foi super romântico esse momento. É um romântico, mas eu não quero romantizar essa... Não, o romântico foi uma ironia mesmo. É que ela não é muito engraçada. Mas eu concordo. Eu acho que isso é uma coisa que eu escutava muito da minha mulher. Eu quero fazer essa uma rotina pergunta. aproxima. Eu quero fazer uma pergunta para você. O fato de você compartilhar essas suas experiências nas redes sociais te ajudou a passar por essa fase? Porque eu acho que na hora que a gente compartilha nas redes, ajuda a gente a lidar com aquele momento, porque você se sente menos sozinho, porque de alguma forma também você se sente... não é admirado, mas, poxa, você está fazendo ali uma tarefa que as pessoas não dão como certo, né? Então, de repente, o fato de compartilhar e receber um aplauso te ajuda, te incentiva. Eu tô falando, olha, que aqui é tudo, a gente vive verdade. Não, eu concordo com você, não acho que seja um aplauso, mas vamos dizer assim, quando você vai na terapia, o que você faz? Você fala. Então, de repente, o falar na rede é uma forma também de... olha, eu estou fazendo isso, olha que legal. Não é ruim trocar fralda, por exemplo, aquilo que eu falei do cocô do filho fede. Não quero, escuta, o seu também fede. Para numa piadinha, mas, poxa, vai lá. Sim, com certeza. Eu não acho que é pelo aplauso, mas é, com certeza, pela vontade de colocar para fora. Olha, eu estou fazendo isso, é legal. Você não precisa fazer. Aliás, você não precisa me seguir. Se você acha que eu estou errado, me bloqueia. Não estou falando para você, estou falando para quem quiser seguir. E foi mais ou menos por aí. Você costuma receber críticas nas redes sociais e quais tipos? Engraçado, eu vejo que as mães recebem mais críticas no segmento maternidade e paternidade. Por quê? Aonde? Porque é o Brasil, né, filha? Machismo. Não, mas você não Concordo. recebe críticas. Você não tem haters. Sempre vão ter. Então, tá bom, mas aí Sempre os vão haters, ter. eles Mas têm... não como ser pai presente. Olha que louco. Isso não, porque pra você é o rei do pai presente, né? Você tá Olha que louco. Não como ser um pai ativo. A gente entrevistou... E eu acho errado. Eu acho errado. Eu não sou aqui. Você não tá fazendo nada além da sua obrigação, né? Nada além da obrigação. Então, mas essa é a visão errada. Mas obrigação não é que obrigação. Em primeiro lugar, para você ser pai, você tem que ser marido. Você tem que conseguir uma conexão com a mãe do seu filho. E aí você consegue ser pai. Então, a partir do momento que você tem essa sincronia, você tem esse entendimento do que é o certo. Aliás, de novo, certo ou errado, é o certo de você. Que pode ser errado para vocês dois, mas para mim, para minha esposa, é o certo. A gente segue. Acredito que é por aí. A gente entrevistou aqui o Henry Zilberstein e ele dizia exatamente isso. Ele falou que ele recebeu uma enxurrada de parabéns, dizendo como ele era um pai incrível, como ele era um pai foda. O pai do Pepe, Pai do Pepe. Isso. Claro, cara incrível. Que era um cara incrível e tal. Quando, na verdade, ele não tá fazendo mais que obrigação, entre aspas, mais que obrigação, e a mãe não recebe os mesmos parabéns. É isso. E eu acho que é isso. É isso, é exatamente isso. Mas isso eu acho que é do machismo estrutural. A gente tá tão arraigado no machismo que a mãe tá fazendo mais que obrigação. E o pai é um cara tão ausente normalmente, provedor no Brasil, em especial, né? Que quando ele faz alguma coisa, nossa, que paizão, que eu acho que acaba acontecendo isso que eu vou trazer um outro exemplo baseado nesse machismo estrutural, né? Já que eu adoro trazer esse exemplo. Quando o homem vai lá e ajuda a mulher num domingo e lava a louça,
Nossa, a mulher agradece, né? Puxa, amor, obrigada. Que você lavou. Né? Tem um monte de meme, né? E você quer. Você quer conquistar sua mulher, seduzir sua mulher, lava a louça, né? E assim, eu lavei a louça, ninguém falou obrigado pra mim. A cozinha tava limpa domingo. E tipo assim. Concordo com você. É normal. O que eu acho muito legal, inclusive com o que você vem oferecendo, é uma visão diferente de que sim, o pai não está fazendo aquilo por obrigação, está fazendo aquilo porque é o papel dele, e a gente está tirando aqueles valores que nós aprendemos no nosso antepassado, que está no nosso sangue. É difícil, mas a gente né? está mudando. Eu acredito que para o futuro vai mudar. Minha filha, por exemplo, o que eu recebo de piada? Você tem 3 filhas, vai ter 3. Eu falei, escuta, a educação que eu dou para minha filha, o que eu quero é que no dia que ela tenha um namorado, não que ela precise procurar alguém como pai, mas ela tem uma educação que eu pretendo fazer, que elas vão procurar alguém que respeitem ela, que amem ela, que vão lavar a louça para ela, não querendo receber um obrigado, ó. Essa educação que eu acredito que a gente, passo a passo, eu, através da paternidade, você também aprendeu, você falou, olha, coisa que eu não sabia hoje, você está ouvindo. Sim. Talvez você case de novo, não sabemos, talvez você tenha outros filhos. Gilmara, Olha lá, tá vendo? Eu acho que é o seguinte, ele vai ser entrevistado no podcast Os Dias dos Pais daqui 3 anos. Olha lá, tá Depois vendo? de ter pai de trigêmeos também. Não, uma coisa assim, posso até ter de novo uma namorada, talvez um dia, Deus me livre, casar. Mas ter filho realmente já deu. Que é isso, gente? Não, tenho 50 anos, eu não quero ter filho agora. Eu quero ter Amor, neto. tudo é possível. Ué, não. Possível é porque Então, pronto. dá pra ser, mas não é que eu queira, entendeu? Mas olha... Não fica rogando praga e praga de pobre pega. Não. É pra respeitar a opinião, já passou no momento dele, tem uma fase. Enfim, é isso, não tem certo e errado, de novo. Mas eu acho, gente, que é o seguinte, o Adriano, convidamos o Adriano, né? Eu acho que muito porque ele passa essa mensagem mesmo da paternidade responsável, né? De assim, você tem trigêmeas, são 3 meninas, e você assume ali, né? Realmente a sua responsabilidade como né? Você gerou, você participou desse momento, né? Tudo bem, a Lori foi lá, carregou as 3 na barriga, que não foi pouco, né? Na barriga, eu lembro da barriga da Lori. 36 semanas. Né? Uma loucura, gente. 36 semanas, uma loucura. 3 bebês dentro. Uau. Mas assim, meu amor, pensa comigo, Mark. 3 lições de casa ao mesmo tempo, no mesmo nível, aprendendo a mesma coisa. Né? São assim, não é difícil, compra de material escolar, enfim. Tudo, seguro, escola, material escolar, Tudo viagem, assim, uma loucura, né? tênis, Piração. claro. Vamos ter que abrir mão de muitas coisas. Claro. Mas é E isso, não gente. dá pra ter tudo. Não, e outra, Mas é vale isso. night pra 3 crianças da mesma idade. Shrek, tô te falando, Shrek. total. Eu queria- Mas eu acho que a gente tem que olhar pro Adriano com esse olhar de... Esse é o novo mundo. Eu pensei que você fosse olhar com esse olhar de esse olhar de pena. Não, eu tô olhando com admiração e força. Vai, tô te dando meu apoio visual. Não, vou te falar, só piora. 3 mulheres Não, aqui mas na frente, só calma. piora. 8 piora. anos tá ótimo. 8 anos tá Então, isso que eu ótimo. tô falando, vai piorar. Não, vai piorar. Só vai Muito, piorar. Fato, muito. filho. Você não tem ideia. Como dizem, filho que nem Meu amigo, videogame. assim, não, Cada fase é mais piora. difícil. Eu acho que você vai sei. morrer de saudades dos 8 anos de idade. Eu entendeu? sei. Você vai achar- Eu já morro com saudade dos 4 anos, Não dos me 2 anos. assusta. Calma, que é só uma. que A você minha tem 9. Mas você sabe como é que é a conta dos filhos, né? Eu sei. Um filho é um filho, 1 mais 1 igual a 11. Exatamente. É bem por aí, viu? Aliás, eu lembrei aqui de uma fala, vou terminar. Mas não vou falar, então. Porque Opa, já me tô chamou a curioso. atenção aqui. Não chame Agora atenção. chamou, você falou? Só dei uma olhada. Só fala. deu uma olhada que acabou. Não, vou deixar essa história para Não, outro dia. eu não vou citar o nome da minha colega, da minha amiga, na verdade, mas quando eu apresentava um programa com ela fazia assim pra mim, ó. Tipo, corta. A primeira vez que eu vi isso, falei. Ela. Eu falei. Ele fez isso mais ou menos Não, pra mim. eu falei assim. Tá, mas o que eu fiz mesmo, que eu né? fiz? Mas assim, enfim, aqui a gente grava como se fosse ao vivo, tá, gente? É gravado o programa, mas a gente deixa rolar como se fosse Isso ao chama vivo. fake live. Fake live. Inclusive agora são 4. Ai, pulou, caiu aqui ou o brinco ou o retorno. Não, vamos lá, Adriana, então vou encerrar aqui, fazendo a minha última pergunta pra você. Que filhos você quer
entrando na sua casa daqui 30 anos? Valores, né, que nós estamos falando. Ó. Boa pergunta. É aquele famoso, o que a gente deseja ou o que vai acontecer. O que vai acontecer a gente não faz a menor ideia. O que eu gostaria é, muitos dos valores que eu aprendi com meus pais, por exemplo, aqui, quando a gente falou agora no começo sobre, meu pai me levou para uma escola de surdo ou para uma escola de não surdo. Meu pai me colocaram um desafio para que eu pudesse sozinho. É o que eu venho fazendo para meus filhos, oferecendo desafio, oferecendo opções. O que eu quero é 5, 10, 15, seja quando for daqui a alguns anos, que elas aprendam esses valores que está no sangue dela, que está no nosso DNA, no nosso dia a dia, e elas tragam para ela e para os filhos dela e para meus filhos também. São os valores, são os conceitos, a empatia pelo outro. Hoje, por exemplo, que nós estamos trabalhando hoje, a gente trabalha com a nossa filha na questão do bullying. E hoje ela, inclusive foi agora, na última semana que nós estamos agora na férias, mas eu vi minha filha contando que ela viu uma amiguinha dela sofrendo bullying e ela foi defender a amiguinha. Que legal. Eu falei, opa, tá dando certo a nossa educação. Então aí quando você me fala o que eu quero, são esses valores cada vez mais, que ela possa explicar para a filha dela que ela trabalhou com bullying, que não, óbvio que não vai acabar bullying um dia, óbvio que eu não quero resolver o problema no mundo, que a gente nunca vai, mas que elas sejam felizes com ela mesma, que mostrarem e falar, puxa, meu pai me deu o melhor dentro do que era possível pra gente. Acredito que esse é o caminho, né? Maravilhoso, gente. Eu falo que a gente sonha tanto com um mundo melhor, e eu falo assim, que um mundo melhor a gente constrói com pessoas melhores, e pessoas melhores se constroem dentro de casa. Vamos lá, resumiu tudo. Adriano, Depois dessa, né, acho que eu posso até levantar. eu acho que acabou tudo, né? Enfim. Adriano, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Quem quiser seguir o Adriano... Pai de 5, @ Pai de 5. @ Pai de 5. No Instagram você tem site também. Eu, pai de 5 também. Muito legal. E, meus parabéns por vocês ficarem incrível. Um beijo para os 5, né? Os E 2 um beijo meninos pra e as Lauren. 3 meninas. E um beijo para Lore, que na verdade ela fala Loren, mas Lori. É Lore. Eu não falei Lore em nenhum momento. Você falou tá pegando toda. meu pé. Gente, pega a gravação, é Lori. É Lore. Você falou Loren. Eu apresentei ela pra ele. Então, mas você fala Loren. A gente vai terminar esse episódio brigando. Tem gente que fala Tom Cruiser. E eu entendo. Socorro, e aí, quem é? Eu entendo. Um beijo pra Lori, também conhecida como Loren. Pros íntimos. Adriano, feliz Dia dos Pais, viu? Obrigado, Foi obrigado. Foi maravilhoso. maravilhoso. Adorei estar aqui presente. Obrigado. Viu? Obrigada.